Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Dando sequência à nossa série de estudos, A Plenitude do Evangelho. No primeiro estudo, nós vimos os princípios fundamentais que regem a vida de todo ser humano. Estudamos ali que Deus, na virada do dia, ele tinha um encontro pessoal com Adão e Eva. Ele se relacionava com o ser humano, onde tudo que ele fez era perfeito. E de repente, algo aconteceu. Quando Deus foi procurar Adão e Eva, eles se esconderam, porque haviam sido desobedientes. E o interessante é que em Isaías capítulo 59, o verso 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os pecados vossos encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A palavra aqui diz que os pecados fazem separação entre nós, entre a humanidade e Deus. E o mesmo impede-nos de que sejamos ouvidos por Deus. Foi isso que aconteceu. Adão e Eva pecaram e se separaram de Deus. E no segundo estudo, nós vimos como que isso se originou. Como que originou o pecado? O pecado se originou no céu através de um anjo chamado Lúcifer. E o pecado se estendeu aqui à terra. O que Deus fez? Qual a providência divina para resolver essa questão problemática? Muito bem. O terceiro estudo, o estudo de hoje, tem como tema a restauração. Com a entrada do pecado no mundo, o homem se afastou de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, em toda a sua sabedoria, ele foi atrás do homem para restaurar esse relacionamento. Pois em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra aqui diz que todos pecaram, todos se separaram de Deus. E o capítulo 6 de Romanos, verso 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E o salário do pecado é a morte. Todos estão destinados a morrer. E aqui fala, não é a morte, essa morte que nós conhecemos, é a morte eterna, para sempre. E Deus tomou a providência. E hoje nós vamos estudar qual foi a providência divina para resolver essa questão. Veja bem, Apocalipse capítulo 13, verso 8, olha o que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós sabemos que o Cordeiro é nosso Senhor Jesus. E a palavra que diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Como explicar esse texto? Hoje nós vamos começar a compreender textos difíceis e você vai ver que é muito fácil de compreender e interpretar. Vamos lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia também. É muito importante que você acompanhe comigo. Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós vemos Deus providenciando peles de animais para vestir Adão e Eva. Vemos aqui o primeiro sacrifício. Ao Adão e Eva pecarem contra Deus, desobedecer ao pecado entrar no mundo, onde ambos estavam sujeitos à morte, Deus entra com a providência, o primeiro animal sendo sacrificado para produzir vestes
a Adão e Eva. E o símbolo dessas vestes é a justificação através do Cordeiro. Vê que nós lemos lá em Apocalipse que Jesus foi morto, podemos dizer simbolicamente, desde a fundação do mundo. O sangue sendo ali derramado, simbolizando aquilo que haveria de vir para a solução deste problema. Deus, ele separou em fases o Evangelho, em períodos. Nós temos ali 3 períodos: patriarcal, a era sacerdotal e a era cristã. A princípio, nós vamos estudar essas 2 primeiras eras. Esses 2 primeiros períodos, o período patriarcal e o período sacerdotal. No período patriarcal, todo patriarca representava sua família, ele conduzia sua família perante o altar de Deus. E nós vemos que no princípio, no início da palavra da Bíblia, sempre havia menção de que Deus determinava ao patriarca erguer um altar e ali sacrificar animais em oferta ao Senhor. Nós vemos isso acontecer com Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Todos os personagens bíblicos citados levantavam o altar e ali sacrificavam um animal em oferta ao Senhor. É só um exemplo. Em Gênesis capítulo 22, conta-nos a história de Abraão. Deus, ele ordena a Abraão pegar o seu filho Isaac, levar para o Monte Moriá e sacrificá-lo. Abraão, ele pega a lenha, pega seu filho e segue rumo ao monte para sacrificar seu filho. Chegando lá, ele levanta o altar, coloca o seu filho sobre o altar, coloca a lenha e levanta a faca para sacrificá-lo. E Deus ali provê um cordeiro para substituir o seu filho. Está aí um exemplo. Agora, na era sacerdotal, com o crescimento do povo de Israel, Deus começa ali a organizar o sistema de sacrifício. Daí então ele institui o sacerdócio, que é uma figura representativa do povo perante Deus. Isso nós vamos ver nos estudos a seguir. Muito bem, Abraão, ele teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú, primogênito, e Jacó. E a Bíblia, no livro de Gênesis, continua contando a história de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um entre eles chamava José. José, então, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. A história conta que Deus o abençoou de uma forma tão grande que ele se tornou governador do Egito. E houve seca por toda a região. E seus pais e seus irmãos foram conduzidos por ele para morar no Egito também, fugindo da seca e da fome. E o povo de Israel, então, Jacó, ele se tornou abençoado por Deus e Deus mudou o seu nome para Israel. Daí então surgiu-se o quê? O povo de Israel. Ali Jacó e seus filhos vivendo no Egito, o povo foi crescendo, eles foram se multiplicando e se tornaram maiores do que o próprio povo do Egito. Aí o povo do Egito, com medo de serem escravos ou expulsos de sua própria terra, tornaram-se então o povo de Israel escravos dos egípcios. E havia uma promessa. Deus havia prometido a Abraão que o povo seria escravizado, mas num período de 400 anos eles seriam libertos da escravidão. E o povo aguardava essa libertação. E aí nós conhecemos a história de Moisés, Deus levantou Moisés como o libertador do povo de Israel. E o povo de Israel foi liberto do Egito com mão poderosa, conduzido por Moisés até a terra prometida.
Olha só, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, olha o que diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então a palavra que diz que nosso Senhor Jesus, ele subiu aos céus, ele se assentou no trono, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário que existe no céu, a qual Deus o construiu, e lá ele ministra como sumo sacerdote. O modelo a qual Deus mostrou para Moisés, para que Moisés construísse o santuário, é o próprio santuário celestial. Portanto, no céu existe um santuário. E o que nós vamos estudar a partir de agora é o que existe no céu. Tudo que nós estudarmos a partir de agora também é feito lá no céu. O santuário ele foi construído de uma forma a qual se facilitava a montagem e desmontagem, porque o povo ele peregrinava pelo deserto. E aonde o povo parava, montava o seu acampamento, ali eles também montavam o santuário no meio do acampamento. Em que consistia o santuário? Consistia em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio existiam 2 mobílias. Existia o altar do holocausto, onde se faziam os sacrifícios. O altar do holocausto simbolizava a cruz de Cristo, o Calvário, o sacrifício. Também existia a pia, ela simbolizava o batismo, renovação, conversão. No lugar santo existiam 3 mobílias. Um lado, uma mesa com 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Pão simboliza Jesus, nosso Senhor, que é o pão da vida. Também o pão simboliza a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Do outro lado nós temos o castiçal, símbolo do Espírito Santo. Também nós temos ali no centro o altar do incenso. Ele ficava próximo ao lugar santíssimo. O altar de incenso simboliza as orações, a intercessão do nosso Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha-se um véu que separava ambos um do outro. Porém, ele não era de fora a fora, ele tinha uma abertura na parte de cima. Quando o sacerdote colocava o incenso, toda a fumaça tomava conta do lugar santo e entrava no lugar santíssimo também. Já no lugar santíssimo, tinha apenas uma mobília. Na Arca da Aliança, existia o propiciatório, que era a tampa. Em cima do propiciatório, 2 imagens de anjos. E é ali no centro aonde Deus manifestava o seu poder, a Shekinah. Dentro da arca existia 3 objetos: o maná, um pote com maná, que era o alimento que Deus dava para o povo no Egito. Simbolizava a provisão divina, que é Deus que sustenta o povo, é Deus que mantém o povo. Também a vara de Arão, que simboliza que é Deus que está no comando, e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Isso era a constituição de todo o santuário. Vamos olhar para o pátio. No pátio existia o altar do sacrifício. Só Martinho Lutero, ele foi um monge do século XV. Ele foi um dos maiores reformadores protestantes. Martinho Lutero, ele sofria, ele se angustiava, porque foi ensinado de que
somente através dos seus sacrifícios, do que ele fizesse, é que ele iria adquirir, iria ser justificado, iria ser merecedor da salvação. Porém, nada do que ele fazia acalentava os seus sentimentos. Ele continuava angustiado, ele continuava perturbado. Algo lhe dizia que nada do que ele fizesse o tornava merecedor da salvação. Algo lhe dizia que ele não era justificado pelo que ele fazia. E olha só, Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2, o que diz, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E o capítulo 8 de Romanos, verso 1, Paulo diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebe que somente através de nosso Senhor Jesus somos justificados. Justificados pela fé no sacrifício de nosso Senhor. Esse tema, justificação pela fé, salvação pela graça e muitos outros temas, a qual temos dúvidas, a qual gera incerteza da nossa fé, nós vamos esclarecer nos próximos estudos. Não perca, pois você será muito abençoado com esta palavra. Não deixe também de compartilhar e que Deus o abençoe. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.